Vamos mudar de assunto agora. Olha, a Defesa Civil tem feito um alerta em relação à estiagem aqui em Sergipe. Municípios como, por exemplo, Porto da Folha, Frei Paulo, Gararu, Monte Alegre já estão apresentando uma situação preocupante e várias comunidades precisam ser abastecidas com carro-pipa. Vamos saber como está essa situação de acordo com o último boletim do Monitor Secas. Hoje eu estou recebendo aqui, ao vivo, no estúdio do Balanço Geral Manhã, o superintendente da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado, Ailton Rocha, que vai trazer mais informações sobre essa situação. Bom dia, muito obrigada pela presença. Um dos municípios que apresentam situação mais grave é o município de Canidé do São Francisco, mas tem também o município de Poço Redondo. São os dois municípios que apresentam situação mais grave. Conta pra gente como é que está a situação lá. Justamente, veja só, 2019 e 2020, por conta do efeito do Laninha, nós tivemos inclusive um período chuvoso bastante satisfatório. Mas agora já iniciamos e adentramos a um período de estiagem, né? Que alguns municípios já sinalizam com problemas de abastecimento, principalmente para a desintoxicação animal e para a alimentação. Então, nesse processo, um dos indicadores que a Defesa Civil utiliza é justamente o monitor de secas. O monitor de secas é um programa coordenado pela Agência Nacional de Águas, do qual nós participamos, e a cada mês é elaborado um mapa que demonstra qual o impacto dessa seca no estado de Sergipe. O último relatório que foi elaborado, o de agosto, né, já sinaliza uma seca fraca, pegando toda a parte agreste e semiárido sergipano. Só que no litoral ela se apresenta com impacto de curto prazo e no semiárido de longo prazo. O que é que significa isso? Significa que é necessário ter uma atuação de emergência mais forte, porque já começa a haver alguns sintomas de desabastecimento de água para o rebanho e também de alimentação. De forma que municípios como Glória e Frei Paulo, inclusive, a Defesa Civil já decretou o estado de emergência e outros, como você mencionou, estão em curso. Por exemplo, em Frei Paulo, existem alguns pontos em que a população até tentou plantar, fez uma plantação. Algumas conseguiram se manter, outras não, por conta da estiagem. E a frequência do trabalho em relação ao abastecimento de água nessas comunidades, principalmente para a alimentação do rebanho, para que o rebanho não morra, e também abastecimento para a própria... para as próprias utilidades normais da população. Justamente, o monitor de secas ele é um instrumento de planejamento que permite auxiliar o gestor no processo de tomar decisão, seja ele de cunho estadual ou municipal. Principalmente as defesas civis, tanto estadual como municipais, e as secretarias de agricultura, tanto do estado também como dos municípios. E a partir desse monitoramento você vai estabelecendo algumas medidas que possibilitam a mitigação do impacto dessa seca. A situação mais grave, então, em Canidé do São Francisco e Poço Redondo. E aí, quando o monitor aponta essa situação, é possível, então, que hajam políticas públicas para resolver o problema nesse período, já que a gente está na primavera, vai vir o verão ainda e a tendência é que a situação piore. Exatamente. Hoje mesmo nós temos uma reunião do monitor de secas envolvendo técnicos da Indagro, Cohidro, DESO, Defesa Civil. A gente vai avaliar o impacto referente ao mês entre agosto e setembro. E amanhã ou sexta-feira devemos estar elaborando e publicando um novo relatório. Então, a partir desse relatório, as defesas civis, principalmente, e esses órgãos de extensão rural, começam a dar uma atenção especial de como proceder para mitigar o impacto da seca. É bom frisar que, com as mudanças climáticas, a seca, que sempre foi um fenômeno natural, deixaram de ser cíclica e passaram a ser recorrente, de forma que a gente tem que, na maioria das vezes, tomar decisões mais robustas, principalmente no tocante ao rebanho, né, para que minimize problemas de mortandade do rebanho, como aconteceu em anos anteriores. Em algumas regiões o processo de estiagem começou bastante forte, né? E aí, por isso que é importante esse alerta e esse monitoramento também, para que o Estado pense em políticas públicas que possam ser adotadas antes da chegada do verão, antes desse tempo mais seco, não é verdade? Com certeza. Inclusive, assim, por conta também da mudança climática, tem se sinalizado um aumento da temperatura média. Isso tem impacto muito grande sobre o manejo de solo e água, porque quanto maior é a temperatura, maior é a evaporação, então o solo seca mais rapidamente, inclusive com risco de queimadas, né? Então a gente tem alertado muito, tem deixado as defesas civis
atentas com relação a essa perspectiva, inclusive em algumas regiões, de que ocorra risco de queimadas, como vem acontecendo em parte do Brasil. E que políticas públicas sejam desenvolvidas nessas regiões, principalmente no período de inverno, para que a população mesmo aprenda a administrar os recursos hídricos e o poder público possa, junto com a população, criar essas medidas para que quando chegue na primavera e no verão, essa população não sofra tanto. E a importância do Mundo Seca justamente está nesse aspecto, porque a gente sai de uma questão de gestão de crise para uma gestão de risco. Isso faz toda a diferença, porque na gestão de risco fica mais fácil de você administrar. Ok, a gente agradece a sua participação aqui ao vivo no Balanço Geral Amanhã. Muito obrigada por sua presença. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia.